Pronto. Ok, vamos lá, vamos responder umas questões que vão ajudá-los amanhã na prova, certo? A prova está bem tranquila, é só vocês, depois que assistirem o vídeo, né, essa aula ao vivo, vocês exercitarem, tá bom? Se vocês fizerem isso, com certeza vão tirar a nota necessária que vocês precisam, tá bom? Deixa eu tentar aumentar o tamanho aqui dessa... Deu uma travada aqui, peraí. F5, pronto. Vocês lembram dessa questão? Sim. Sim, né? Então ele disse aqui, ó, dois blocos. Ele está dizendo que dois blocos de ferro, são aqui esse bloco A e o bloco B, não imantados, ou seja, eles não estão funcionando como ímã, é só ferro, são aproximados de um ímã. Então aqui no meio tem um ímã, com seus polos norte e sul, conforme mostra a figura. Então tem um ímã, polo norte, polo sul, e tem dois pregos, certo? Quando a gente pega um ímã e aproxima um prego, o prego é atraído pelo ímã. Concordam comigo? Sim, professor. Sim. Então, tanto faz o prego está do lado direito ou o prego está do lado esquerdo, ele será atraído pelo ímã. Ok? Então, né, qualquer ímã ele atrai substâncias ferromagnéticas, objetos ferromagnéticos, certo? Então, se o ímã atrai o ferro, pela terceira lei de Newton, ação-reação, se o ímã atrai o ferro atrai também o ímã. Eles se atraem mutuamente. Ok? Então, ele afirma no item A: o ímã atrai o bloco B e repele o bloco A. É falso porque tanto A quanto B são ferros, eles não são ímãs para sofrer repulsão. Só sofreria repulsão o bloco A se ele fosse um ímã com o polo sul voltado para o polo sul do outro ímã, e sofreria repulsão, mas ele não é ímã, ele é um bloco de ferro, como um prego qualquer, certo? Assim como o item B, o ímã repele o bloco B e atrai o bloco A. Então, se B fosse um ímã com um polo de mesmo nome próximo a ele, ou seja, norte com norte, que sofreria repulsão, e não é o caso. O ímã repele os blocos A e B, também não, pelo mesmo motivo dos itens A e B. O item D, o ímã atrai os blocos A e B. O ímã vai atrair tanto A quanto B. Verdade. Porque não é o item E? O ímã atrai os blocos A e B, mas eles não atraem o ímã. Mas, está negando aí, né? Mas eles não atraem o ímã, né? Pela terceira lei de Newton, repetindo, para toda ação existe uma reação, né? Então, se o ímã atrai os blocos também são atraídos pelo ímã. Então, resposta correta, letra D de dado. Alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Então não, eu tô chefe, cuida, eu quero passar. Vamos lá para a próxima então. Se tiverem dúvida, não se acanhem não, viu? Podem perguntar, eu estou aqui para tirar dúvida.
Questão 2. Sobre magnetismo, analise as afirmações. Sobre magnetismo, analise as afirmações. Os polos opostos se atraem e os polos iguais se repelem. O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Falso. Quando a gente tem dois ímãs, certo? Temos dois ímãs. Um ímã tem norte e sul, e o outro também terá norte e sul, certo? Norte e sul. Se eu tenho polo norte e polo norte do mesmo lado, ou seja, polos de mesmo nome, eles sofrem uma força magnética de repulsão. Então, repulsão, certo? Então, polos de mesmo nome se repelem. Agora, se nós tivermos dois ímãs com seus polos norte e sul desta forma, ou seja, sul e norte próximos, polos de nomes diferentes sofrem atração. Então eles se atraem porque os polos são de nomes diferentes. Então sofre atração. Então, o item 1, os polos opostos se atraem e os polos iguais se repelem. Verdadeiro ou falso? Polos iguais aqui, está sofrendo atração ou repulsão? O som aí de alguém não está saindo, tá ruim. Então, polos iguais sofrem repulsão. Então, polos iguais se repelem. Polos opostos se atraem. Polos opostos se atraem. Então, verdadeiro, né? Todo material magnético é um ímã permanente. Não, nem todo material magnético é um ímã permanente. Por exemplo, quando a gente tem um ímã e aproxima ele de um prego, o prego virou um material magnético, porque ele está próximo do ímã. Ou seja, esse prego vai atrair outro prego, que vai atrair outro prego. Mas, se não tiver na presença do ímã, esse prego aqui, ele deixa de atrair outros pregos. Então, ele não é um ímã permanente, ele é um ímã temporário. Então, nem todo material magnético é um ímã permanente, certo? Linhas de campo magnético se originam no Polo Sul, e terminam no norte. Vamos lá. Nós temos aqui um ímã com o Polo Norte e Polo Sul, certo? No ímã, as linhas de campo saem sempre do Polo Norte e chegam no Polo Sul. Então, saem do norte para o sul, certo? Do norte, saem do norte e chegam no Polo Sul, sempre.
Então, pode vir assim, diverge do norte, sai do norte, significa divergência, né? Então, diverge do norte e convergem para o sul. Então, ele disse, linhas de campo magnético originam no Polo Sul? Não. É no Polo Norte, né? Originam no Polo Norte. 4. O campo magnético terrestre é aproximadamente um dipolo com um polo norte e um polo sul. Verdade, né? O campo magnético terrestre, lembrando que a Terra, certo? A gente, didaticamente, a gente coloca dessa forma, um ímã com seus polos magnéticos norte e sul. O polo norte magnético próximo, não exatamente, próximo do polo norte geográfico, e o polo sul magnético próximo ao sul geográfico. Então, 4 verdadeiro. Alguma dúvida, gente, nesse item? Alô, tem alguém? Não, sofiste. Tranquilo? Tranquilo e calmo? Sou. Vamos lá para a próxima. A Terra é considerada um ímã gigantesco que tem as seguintes características. Vamos refazer o desenho. Ou melhor, eu vou pegar o desenho aqui, ó. Não, eu vou fazer. Vamos lá. Então nós temos a Terra, certo? A Terra e os polos, né? Quais são os polos geográficos da Terra? E aí, gente, polo geográfico norte e sul, né? Onde é que fica o norte? Norte geográfico, em cima ou embaixo? Alô? Onde é que fica o norte geográfico? Em cima ou embaixo? Norte geográfico em cima, né? Deixa eu ver aqui que não saiu isso aqui. Está me trolando aqui. Agora vai. Então, aqui em cima fica o norte geográfico e embaixo fica o sul geográfico. Norte geográfico e sul geográfico, certo? Se a gente pegar uma agulha magnética, ou seja, uma bússola, se a gente pegar uma bússola, a gente vai perceber que a bússola vai apontar na direção norte-sul, certo? Com o norte magnético da bússola apontado para o norte geográfico e o sul magnético da bússola, ou da agulha magnética, apontado para o sul geográfico. Se a gente gira essa bússola para qualquer lado, o que é que vai acontecer? Ela volta e fica na direção norte-sul geográfico, certo? E por que isso ocorre? Porque, didaticamente, novamente, né, a gente considera aí na Terra tendo ímã com os polos sul e norte magnéticos da Terra, né? Magnético da Terra desta forma. Ou seja, se a gente girar a bússola para qualquer lado, ela volta ao norte, apontar para o norte geográfico. Por quê? Porque o norte magnético da bússola é atraído pelo sul magnético da Terra.
E o sul magnético da bússola é atraído pelo norte magnético da Terra. Não é isso? O polo norte não é atraído pelo polo sul e vice-versa? Então, por isso que a agulha magnética da bússola, se a gente alterar, ela volta para a mesma posição, na direção norte-sul, certo? Então, na Terra, o sul magnético está próximo do norte geográfico e o norte magnético está próximo do sul geográfico. Tá claro isso para vocês, gente? Sim ou não? Sim, professor. Sim, né? Lembrando aqui dessa aula, foi nossa aula 1 de eletromagnetismo, né? Aqui, ó. Então, sul magnético, próximo do norte geográfico, e o norte magnético da Terra, próximo ao sul geográfico. Então, essa figura equivale a essa figura aqui, mais simplista, obviamente, certo? Ok? Então, sendo assim, vamos para a resposta. Vamos lá. Ó. O polo norte geográfico está exatamente sobre o polo sul? Está exatamente, não pode, aproximadamente. Então já está fora. O polo norte geográfico está exatamente, aí já está fora. O polo norte magnético está próximo. O polo norte magnético está próximo. Letra A. O polo norte geográfico está defasado de um ângulo de 45 graus. Não falei nada sobre isso. Então só pode ser a letra C ou a letra D. Certo? Então vamos lá. Item C. O polo norte magnético está próximo do polo sul geográfico. E o polo sul magnético está próximo do polo norte geográfico. Item D. O polo norte magnético está próximo do polo norte geográfico e o polo sul magnético está próximo do polo sul geográfico. Observe que tem mudanças sutis aí, né? Tem que estar atento. Então, polo norte magnético próximo do polo sul geográfico. Polo norte magnético próximo do polo norte geográfico. Vamos ver a figura. Ó, polo norte magnético próximo do polo sul geográfico, né? Então, se a gente pegar essa figura para ficar mais claro aqui, alguém está pedindo para entrar. Boa noite, Francisco. Boa noite, Francisco Enéas. Então, ó, a resposta, observando novamente a figura. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, o polo norte geográfico próximo ao polo sul magnético. Então, polo norte geográfico próximo do polo sul magnético e o polo sul geográfico próximo do polo norte magnético. Então, resposta letra C, né? Polo norte magnético próximo ao polo sul geográfico. Polo norte magnético próximo ao polo sul geográfico. Certo? Ficou claro, gente? Perguntas, dúvidas? Até agora não, né?
Vamos lá. Só faltam umas 2 questões para a gente finalizar. E essa é de cálculo agora, tá bom? Prova aí para amanhã. Oi? Ah, não é comigo não, né? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá para a próxima. Ele pergunta qual deve ser o campo magnético a 3 metros de distância de um condutor reto que é atravessado por uma corrente elétrica de 18 amperes, cuja permeabilidade magnética μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Toda vez que a gente fizer uma questão de física com um problema dessa natureza, né, com cálculo, a gente precisa primeiro extrair os dados do problema. Então, ele pergunta qual deve ser o campo magnético. Campo magnético a gente vai representar pela letra B, ou beta, certo? Então, campo magnético é o que a gente quer achar. Então, eu coloquei essa interrogação para a gente lembrar que a gente está à procura da grandeza campo magnético. Campo magnético. A 3 metros de distância. Então, distância, 3 metros. Pode ser D ou pode ser um Rzinho, tanto faz. De um condutor reto. Então, essa palavra também é importante, porque se não for condutor reto, aí a expressão matemática será diferente, certo? Então, condutor reto, que é atravessado por uma corrente elétrica de 18 amperes. Corrente elétrica é representada pela letra I. Corrente elétrica, 18 amperes, cuja permeabilidade magnética é uma constante chamada μ0, vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, certo? O que é que nós vamos fazer aí? A gente vai ter que estar atento que é um condutor reto, certo? Se é um condutor reto, qual será a fórmula para o condutor reto? Aí vocês têm que lembrar que o campo magnético para um condutor reto é dado por essa expressão, ó, condutor reto, μ0i sobre 2πr. Se fosse uma espira circular, μ0i sobre 2r. Se for um solenoide, μ0ni sobre L. Mas como é um condutor reto, vamos usar μ0i sobre 2πr, certo? Então, μ0i sobre 2πr. Pode ser R, pode ser D, tanto faz, tá bom? Tanto faz. E vamos substituir os valores que a gente tiver. A gente tem o campo magnético, o valor dele, ou a gente quer achar ele? A gente quer achar ele, ó. Se a gente quer achar ele, então a gente vai repetir, certo? Depois vem a igualdade. O valor da constante, ele deu aqui 4π vezes 10 a menos 7. Então, vamos substituir 4π vezes 10 elevado a menos 7. Depois tem vezes a corrente I. Corrente I, ele deu 18 amperes. Observe que a gente não precisa colocar unidade, tal, não precisa, só coloca os valores, tá bom? Coloca os valores. Vamos colocar embaixo agora, dividido por 2π, e aqui está a distância, né? A distância é 3 metros,
3 metros. Vamos repetir o campo magnético. O que é que vocês observam que dá para a gente cancelar aí, gente? O que é que vocês observam aqui que dá para a gente cortar, cancelar, simplificar? E aí? Alguém já visualizou o que é que dá para a gente cancelar? Sei não, bicho, tô tentando olhar aqui, mas consegui não. O que é que tem embaixo e em cima que dá para simplificar? Tem alguma coisa embaixo e em cima que são iguais? O 2, né? 2, sei lá, pi, sei lá como. Pi e pi não são a mesma coisa? Isso. Então a gente corta, cancela na matemática. Por quê? Porque esse resultado vai dar 1, certo? Aqui a gente tem 4 e 2. Quanto é 4 dividido por 2? Rapaz, eu acho que é 2. Eu não tive aula de matemática esse ano, não. 2. E quanto é 18 dividido por 3? 6. Então, 4 dividido por 2 deu 2, vezes 18 dividido por 3 deu 6. Sobrou ainda isso aqui, ó. Então, a gente acrescenta, vezes 10 elevado a menos 7. O número parece grande, parece com problema, mas é só a gente simplificar que facilita, tá bom? E quanto é 2 vezes 6? Isso, então 12 vezes 10 elevado a menos 7. E a unidade desse B aqui, que é o campo magnético, é a letra T maiúscula, que é o Tesla. Então, achamos já a resposta, certo? Então, a resposta que ele quer é 12 vezes 10 a menos 7 Tesla. Poderia colocar em notação científica 1,2 vezes 10 a menos 6, mas, questão aberta, não há necessidade, tá bom? Só se solicitasse. Perguntas, dúvidas? Nenhum, eu entendi perfeitamente. Beleza. Mas entendeu o que? Estão copiando? Não, com certeza. Vamos lá. Questão 5. Determine o campo magnético novamente. Ó. Campo magnético é que letra? Meu Deus. Campo magnético é que letra? Aqui, ó, já voltei. Ó. B. B, isso. Campo magnético é o nosso B, o beta. No interior de um solenoide. Se é solenoide, a fórmula já muda, tá bom? No interior de um solenoide que possui 10 voltas. 10 voltas a gente vai colocar como N. N representa o número de voltas. Quem fez aquele experimento para acender a lâmpada, ali o número de voltas no fio é o solenoide com tantas voltas, né? E comprimento de 1 metro. Comprimento é L, tá bom? 1 metro. Quando é percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes. Considere π igual a 3. Então ele diz que π vale 3 e não 3,14, como é de costume, ele quer que adote 3, certo? Dado a constante 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por ampere.
Então, primeira coisa que tem que observar que é um solenoide. Diferente da questão anterior, que era um condutor reto. Agora nós temos um solenoide. E qual é a expressão matemática do solenoide? Aqui o solenoide, ó. μ0 em I sobre L. μ0 em I sobre L. Observe que a gente quer o campo magnético, então vamos repetir. Alguém está com o áudio aberto aí, estou ouvindo o som daqui. A constante de permeabilidade magnética é 4π vezes 10 a menos 7 vezes N. E quem é N? É 10 vezes I, que é a corrente. Quem é I? 5. Perfeito? Vamos agora colocar o valor de L. L é 1 metro. Então está dividido por 1, né? Dividido por 1. Tem alguém querendo entrar aqui. Deixa eu liberar aqui, viu? Deixa eu liberar a entrada. Cadê? Então, continuando. Deixa eu colocar aqui, voltando. Continuando, agora é a matemática, né? Só a continha. Como é dividido por 1, esse 1 vai cair fora, né? Não tem problema. Vamos fazer o seguinte, ó. Lembrem que ele mandou adotar π igual a 3. Então, vamos botar aqui 4 vezes 3 vezes 10 vezes 5, vou jogar o 10 a menos 7 aqui para trás, não faz diferença porque é tudo multiplicação, tá bom? Ok? E vamos fazer essa continha aqui, ó. Quanto é 4 vezes 5? Quanto é 4 vezes 5? 20. 20, perfeito. 4 vezes 5 é 20. E 20 vezes 3? 60. E 60 vezes 10? Claro. 600, né? É só acrescentar um zero. 60 vezes 10, 600. Sobrou quem? 10 elevado a menos 7. Então, achamos a resposta. 600 vezes 10 a menos 7 Tesla. Certo? Se quiserem botar em notação científica, coloca. Se quiser deixar assim, para não cometer erro, deixa assim. Certo? Perguntas, dúvidas? Facinho, facinho, tá vendo? Então, gente, vai ter que lembrar dessas expressões matemáticas, certo? Que usamos nessas duas últimas questões. Meu conselho é que refaçam essas mesmas questões, certo? Essas contas as façam 2, 3 vezes para vocês lembrarem da fórmula, certo? E lembrar como é que faz a matemática, certo? Se vocês fizerem o que eu estou dizendo 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, certo? Com certeza na hora da prova vocês vão fazer porque vão estar lá com a questão na cabeça,
certo? Vão lembrar da fórmula, vão lembrar tudinho, os números, como é o passo a passo da matemática, certo? Perguntas, dúvidas ou game over? Não, professor, tudo certo. Tá tranquilo, né? Uhum. Tomara que eu Então, lembre amanhã. vai lembrar sim, Reprovo. vai lembrar sim, com fé em Deus, vai lembrar. Que o Senhor nos faça. Amém. Amém. Certo? Vai dar tudo certo. Agora façam o que eu estou dizendo para se darem bem, tá bom? Tá, professor. Certo? Tchau, abraço, boa noite. E, Tchau, e boa noite. mão Tchau, boa no noite. livro, mão na página aí para escrever. Tchau, boa noite. Vamos escrever. Tchau. Valeu, tchau.